Neste vídeo, vamos falar sobre as diferenças entre os papéis temáticos de alvo e de benefactivo, com ênfase em alguns casos problemáticos. Quando falamos sobre os papéis temáticos de alvo, ou meta, e de benefactivo, ou beneficiário, vimos basicamente três tipos de situações. O primeiro caso é o de adjuntos, ou complementos oblíquos, de verbos de movimento. O segundo caso é de objetos indiretos de verbos bitransitivos. E o terceiro caso é o de adjuntos de verbos transitivos ou mesmo de intransitivos. Os dois primeiros casos são tipicamente alvos. São pontos finais de uma ação de movimento ou transferência. O terceiro caso é tipicamente benefactivo. É a entidade que é beneficiada ou prejudicada pela ação. Nos exemplos 1 e 2, temos o primeiro caso, adjuntos de verbos de movimento. Em 1, Pedro foi ao cinema. O cinema, dentro do adjunto, é o ponto final do movimento. Em 2, José viajou para Aracaju. Aracaju é o ponto final do movimento. São ambos alvos ou metas. Nos exemplos em 3 e 4, temos o segundo caso, objetos indiretos de verbos bitransitivos. Em 3, ele enviou uma carta para o irmão. O irmão, dentro do objeto indireto, é o alvo, o ponto final do movimento ou da transferência da carta. Em 4, ela disse isso para o jornalista. O jornalista, dentro do objeto indireto, é o alvo, é o ponto final do processo de movimento de transferência, com a ressalva de que aqui é uma transferência abstrata e não uma transferência física. Já nos exemplos 5 e 6, temos o terceiro caso, adjuntos de verbos transitivos. Em 5, João fez um bolo para Maria. Fazer não é um verbo bitransitivo. Pede apenas um objeto direto. Para Maria, então, é o adjunto, e dentro desse adjunto, o sintagma nominal Maria é o benefactivo. Da mesma forma, em 6, João comprou um presente para a esposa. Comprar não é um verbo bitransitivo, pede apenas o objeto direto. Para a esposa é o adjunto, e a esposa dentro desse adjunto é o benefactivo. Mas, como eu citei em vídeos anteriores, existe muita variação na literatura linguística quanto à classificação dos papéis temáticos. E às vezes vocês podem encontrar casos do segundo tipo, com objetos indiretos de verbos bitransitivos, sendo classificados como benefactivos, ao invés de sendo classificados como alvos. Por exemplo, no livro Novo Manual de Sintaxe, os autores dão apenas uma lista curta com somente 6 papéis temáticos, e apenas um exemplo para cada papel. Eles não citam vários dos papéis temáticos que vimos nessa série de vídeos. Não citam, por exemplo, alvo nem fonte. Para o caso de beneficiário, eles dão apenas o exemplo em 7. O João deu flores para Maria, em que a Maria seria beneficiária na classificação deles. Notem que esse é um dado de objeto indireto de verbo bitransitivo, assim como os dados em 3 e 4. A rigor, esse dado deveria ser classificado como alvo ou meta, mas os autores colocam como beneficiário, provavelmente considerando que, se algo é dado a Maria, então Maria está se beneficiando da ação de dar. Há uma lógica nessa classificação. Ela faz sentido. Porém, ela levanta algumas questões. Primeiro, nesse exemplo, essa ação de dar flores é essencialmente uma ação de transferência. Logo, o sintagma Maria também representa o ponto final da transferência. Fica a pergunta: será que os autores não fazem diferença entre ponto final de movimento e entidade beneficiada? Será que eles estão juntando os dois papéis temáticos em um único papel? Ou seja, ao invés de haver alvos e haver beneficiários, será que eles estão juntando tudo no mesmo papel temático nessa classificação? Por esse critério, como é que ficariam os exemplos como os que vimos nas frases 1 e 2, com adjuntos de verbos de movimento? Se não existe a categoria de alvo, em que papel temático eles se encaixam? Não dá para classificá-los como benefactivos,
pois a ação não beneficia o local, que é o ponto final do movimento. Haveria uma lacuna, então, para esses casos. Ou será que os autores mantêm a diferença entre alvo e benefactivo, mas todos os objetos indiretos de bitransitivos são classificados como benefactivos, enquanto os adjuntos de verbo de movimento continuam sendo alvos? Ou seja, exemplos como 1 e 2, vistos anteriormente, continuam sendo alvos, mas 3 e 4 passam a ser vistos como beneficiários, ao contrário de como analisamos. Ou ainda, será que eles não estão classificando todos os objetos indiretos como benefactivos, mas apenas alguns desses objetos indiretos a serem vistos caso a caso? Nessa situação, o objeto indireto de dar, de enviar, etc., poderia ser benefactivo, enquanto o objeto indireto de dizer, contar, etc., seria alvo. Essa seria uma possibilidade de análise. Qual é exatamente o critério utilizado por eles? Não dá para saber, pois os autores não dão informações suficientes sobre essa classificação adotada. Eles dizem explicitamente que não é o objetivo deles chegar a uma lista completa dos papéis temáticos, mas apenas discutir algumas questões sintáticas associadas à semântica. Então, não dá para se basear na classificação deles. Outro livro, agora um dedicado especificamente à semântica lexical. O Manual de Semântica de Márcia Cansado também analisa como benefactivo um exemplo semelhante a esse em 7. No exemplo 8, João deu um presente para Maria, a autora diz que Maria é um benefactivo. Novamente, temos um objeto indireto de um verbo bitransitivo. Mas vale a pena notar que, novamente, não é qualquer verbo bitransitivo, mas especificamente o verbo dar, assim como no exemplo em 7. Além disso, a autora dá uma lista muito mais ampla de papéis temáticos e cita inclusive os de alvo e de fonte. E no exemplo, em 9, João contou piada para os amigos, a autora considera que os amigos é um alvo, exatamente como fizemos aqui, apesar de termos o objeto indireto de verbo bitransitivo, assim como em 8. Então, nesse livro, alguns objetos indiretos de verbos bitransitivos são alvos, outros são beneficiários. Qual é, então, o critério utilizado para diferenciar os dois papéis temáticos? O livro não deixa claro, mas pelos exemplos, parece ser que, quando há uma transferência física, como em dar um presente, teríamos, na verdade, um beneficiário. Porém, quando a transferência é meramente abstrata, como em contar piadas, teríamos um alvo ou meta. Mas, repito, parece que o critério é esse para a autora, mas não dá para ter certeza. Diante disso fica a questão. Esse é o critério que é adotado amplamente? Não, não é. Por exemplo, existem pesquisas sobre as diferenças entre objetos indiretos de bitransitivos e adjuntos benefactivos, como os citados no começo do vídeo. Esses dois tipos de elementos são chamados de casos dativos. E muitas pesquisas sobre a diferença entre esses dois elementos assumem essa classificação que propusemos nesse vídeo e nos anteriores, de que os objetos indiretos de bitransitivos são sempre alvos e os adjuntos com as preposições para e por são benefactivos. Mas aqui vamos aproveitar para reforçar algo importante que eu já mencionei no primeiro vídeo dessa série. Esses dados mostram que a classificação dos papéis temáticos apresenta alguns problemas. Há muitos casos que são perfeitamente transparentes e não geram dúvidas, e há outros casos que geram várias dúvidas. Em 10, João matou Pedro, não há dúvida alguma de que João seria o agente e Pedro seria o paciente. Mas há outros casos em que um sintagma cai em mais de uma definição ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, de classificar um pronome em primeira, segunda ou terceira pessoa.
Nessas situações, as categorias são inteiramente excludentes. Se o pronome for de primeira pessoa, automaticamente não é de segunda nem de terceira pessoa. Mas as classificações semânticas quanto ao papel temático muitas vezes não são excludentes. Numa mesma sentença, a depender da definição que damos aos papéis temáticos, um mesmo sintagma nominal pode cair em mais de uma definição. Em 11, por exemplo, João se matou. João é ao mesmo tempo agente e paciente, já que ele é a pessoa que mata e é também a pessoa que morre. Aqui a solução até que é fácil. O sintagma João é o agente e o pronome reflexivo se é o paciente. O referente da palavra João e o referente do pronome se são a mesma pessoa no mundo, mas os papéis temáticos são fenômenos linguísticos, são atribuídos a expressões linguísticas, não a pessoas. Então esse caso não é tão problemático assim. Mas em 12, João caminhou até o parque. João é o agente da ação, mas o próprio João também é um elemento que é deslocado pela ação. Ele é o elemento movimentado até o parque. Isso significa que João, além de ser o agente dessa ação, é também o tema dessa ação? E ele recebe, então, 2 papéis temáticos do mesmo verbo caminhar? Talvez, mas a maioria das teorias sobre papéis temáticos assume que o sintagma recebe apenas uma função semântica, um papel temático do seu predicado, não 2. Então, essa análise é incompatível com a maior parte das teorias sobre papel temático. Mais um exemplo. Em 13, João enviou os convites para os amigos. João, novamente, é claramente o agente da ação, mas aqui também temos um processo de transferência ou movimento. Enviar é uma ação de transferência, os convites é o tema, é o objeto deslocado nessa transferência, mas se existe um movimento que começa em João e termina em os amigos, João não seria a fonte desse movimento, não seria a origem desse movimento? Então João deve ser classificado como agente ou como origem? Ou pior, como ambos? Nós costumamos ignorar esses casos em que mais de uma classificação poderia ser aplicada. Nesse exemplo especificamente, tendemos a considerar que agente é uma noção mais relevante, especialmente se associada à função sintática de sujeito, e classificamos João nesse tipo de frase como agente. Além disso, deixamos o papel temático de fonte e origem ligado diretamente a certas preposições como de e from. E usamos então isso como critério. Não é introduzido por de, então não é origem. Mas notem que esse é um critério adicional que inventamos sem incluir na definição dos papéis temáticos de agente, de origem, etc. Afinal, a ideia é que o papel temático seja uma noção semântica, não sintática. A forma sintática como os papéis temáticos se manifestam é importante, mas não faz parte da definição semântica. A forma sintática deveria ser considerada uma consequência de como a semântica interage com a sintaxe. Não deveria ser parte da definição semântica. Então, por exemplo, identificar que o papel temático de origem pode ser introduzido através de uma preposição como de é importante, mas isso não significa que isso deveria excluir automaticamente qualquer outro tipo de atribuição desse papel temático. Ele poderia ser atribuído em outras posições. Mas notem, isso tudo mostra um problema real das classificações em papéis temáticos. Há vários casos em que mais de um papel temático poderia ser associado ao mesmo sintagma, na mesma frase, na mesma interpretação da frase. Por causa de problemas como esse, há autores que propõem reformulações enormes de toda a maneira de se olhar para os papéis temáticos. Há propostas de simplesmente abandonar inteiramente a noção de papéis temáticos, como se fosse um fenômeno irreal. Há, por exemplo, um livro chamado Lexical Semantics Without Theta Rules, Semântica Lexical sem papéis temáticos.
E há propostas também de reduzir todos os papéis temáticos a apenas 2 grandes papéis temáticos, que seriam, eles sim, mutuamente excludentes. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Para terminar, o importante aqui é, se você for um pesquisador iniciante que vai lidar com papéis temáticos, você precisa estar ciente desses problemas e tomar decisões sobre qual abordagem você vai adotar, procurando ser consistente com a sua decisão, mesmo que isso contrarie alguma classificação anterior específica. Mas, é claro, argumentando em favor da sua decisão. Se você for um estudante, você precisa saber como o seu professor está lidando com esses casos ambíguos, sabendo que, muitas vezes, o seu professor vai simplificar a questão por motivos didáticos e vai fugir dos casos mais problemáticos, novamente, por razões didáticas. Dito isso, ficamos por aqui. Eu continuo recomendando a análise que eu defendi nos vídeos anteriores e no começo desse vídeo, mas vocês já estão cientes de alguns problemas que existem na classificação em geral de papéis temáticos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.